Obrigada, candidato. Vamos, então, começar agora o ciclo de perguntas. Estão chegando perguntas da plateia e da internet. E eu vou começar com uma pergunta minha. Tenho acompanhado a campanha e uma das principais motes, o enfoque, né, tanto do seu partido quanto do senhor, monotrilho, aerotrem. Como que o senhor pretende encontrar recursos para realmente implementar essa obra? É uma obra de infraestrutura muito cara, tendo em vista que o metrô está há 12 anos parado, até hoje não saiu. Então, e se justifica muito por falta de verba. Como que o senhor vai encontrar recursos para poder financiar e construir obras tão caras como essas, monotrilho e aerotrem? Olha, aí que está a grande questão. A obra é barata. Então, se o monotrilho é caro, que custa 10% do quilômetro do metrô, então eu não sei o que é barato. Porque o quilômetro do metrô, gente, custa de 200 a 600 milhões o quilômetro. Eu perguntei para o candidato, vou fazer isso. E quanto é que custa o quilômetro? Aí não soube responder no debate. Então, você não pode construir nada sem saber quanto custa o metro quadrado e você não pode construir vias e nem nenhum tipo de transporte sem saber quanto que custa o quilômetro, né? Então, o quilômetro do metrô, ele custa 10 vezes mais. Esse daí já deve estar em 50 ou 100 vezes mais o quilômetro do preço. Então, esse é o preço. E o monotrilho custa 40 milhões apenas. Então, 40 milhões vezes 1 bilhão e 600 que a Dilma liberou para a mobilidade, né? E dá para fazer em 2 anos, para poder liberar pelo menos o aeroporto até a rótula, dá. Se fizer a Fonte Nova tão rápido assim, não vai dar para fazer o monotrilho? Dá, sim. Agora, fazem, é o contrário. Colocaram a opção VLT, BRT e metrô. E aí falaram, vamos ver qual é o melhor. E excluíram o melhor da discussão. Então, eu sou a favor, quando se for discutir modal de transporte em Salvador, inclua também o monotrilho, que com certeza não tem como ele não ser o eleito o melhor. Eu falo isso por questão de custo-benefício, exatamente. Pergunta da editoria de política do Grupo à Tarde. Vocação natural de Salvador, o turismo nunca foi tão maltratado como nos últimos anos em nossa capital. Falta segurança, transporte eficiente e profissionais qualificados. O Pelourinho e a Orla estão abandonados. Resultado, Salvador tem perdido visitantes para cidades de estados vizinhos. E a ocupação de hotéis tem caído. Quais são os seus projetos para revitalizar esse setor? Bom, tem que começar do zero, né? Orla, a gente não tem mais, né? Trânsito, é que nós falamos, o turista chega aqui para se desestressar, e se ele for esperto o suficiente, ele faz meia volta e vai embora, porque ele vai pegar 2 horas de congestionamento. Só a gente que ama essa cidade, mora aqui e não quer sair daqui por nada, que a gente aceita. Mas eu acredito que, como eleitor, a gente não deve mais aceitar políticos que não tenham capacidade de resolver a situação da cidade, exatamente por não ter o conhecimento necessário. Então, nós temos que refazer essa orla. E eles falam que a orla não pode porque tem área de marinha. Concordo. Mas tem muita área que não é de marinha e que ninguém está utilizando para se refazer um projeto, né, de orla. Então, tem muita área aí. Dou um exemplo ali de Placafó e outras áreas que eu já tenho levantado conjunto com a equipe, exatamente são áreas e mais áreas que já se poderia estar fazendo um projeto, já integrando toda a orla. E, enquanto isso, nós vamos perdendo espaço, porque você trazer um turista, convidar um turista, fazer campanha atraindo turista e chegando aqui, ele encontrar a situação que a cidade se encontra, cheia de buraco, né? E outra coisa, por que tem buraco? Porque as empresas que fazem também a manutenção não dão garantia. Vocês são comerciantes, são do outro segmento de comércio. Quando vende um produto, ou quando você produz um produto, você tem que dar garantia. E aqui se faz tudo sem garantia, sem nada, ninguém se responsabiliza por data de entrega. É tudo assim numa tranquilidade, né, como se ninguém morasse aqui. Ainda sobre a orla, aproveitando aqui uma pergunta do internauta José Zaurísio Neto. Como o senhor irá conseguir implementar a revitalização da orla, que o senhor já tocou agora, num prazo tão curto, tendo em vista os eventos da Copa, das Confederações 2013, Copa do Mundo 14, Olimpíadas, sabendo que, para isso, terá que aprovar um novo PDDU na Câmara dos Vereadores, bem como contar com possíveis contestações da Justiça? Eu acredito que o PDDU ele caia na primeira... Quando assumir a prefeitura, esse PDDU vai cair, porque ele não tem condições
de continuar do jeito que está. Sou a favor, sim, do crescimento da cidade, sou a favor do segmento imobiliário, do crescimento, da geração de emprego. Ninguém pode ser contra o crescimento da cidade. Então, eu sou a favor. E acredito muito no desenvolvimento da cidade, mas tudo com uma maneira ordeira para que, de vez valorizar a nossa cidade, a gente acabe desvalorizando e vamos dizer, depreciando o nosso patrimônio, a nossa orla, a nossa cidade. Então tem que tomar muito cuidado com as intervenções. E o dinheiro, se eu, ou qualquer outro que for o candidato assumir a prefeitura, vai ter que fazer essa orla aí. Então vai ter que ir atrás do dinheiro, vai ter que conseguir os recursos necessários, e para isso, o meu partido, os nossos deputados federais, são da base de Dilma. Então, nós temos essa abertura com a presidente Dilma para poder ir buscar os recursos necessários que a cidade precisa. O que não pode é colocar uma pessoa também aqui, prefeita, que não tenha essa abertura, para não acontecer o que aconteceu em outras épocas, tipo 1980 e pouco. Eu não vou citar o nome de prefeito, mas Salvador foi perseguido, e não o prefeito ou a prefeita da época. Pergunta da editoria de política do Jornal à Tarde. O programa do senhor prevê a criação de 10 secretarias. Elas serão incorporadas às atuais ou haverá uma ampla reforma administrativa para mudar a estrutura existente? Isso vai implicar em aumento de gastos ou redução de custos? Olha, o meu projeto de 10 secretarias, eu simplesmente estou muito feliz com 11. Desde que não tenha que gerar um processo, mandar para a Câmara a mudança administrativa, a reforma administrativa, para aprovar, para começar a gerir. Então, eu acredito que 11 secretarias, como está hoje, dá para se administrar a cidade, não precisa cortar uma. Não é essa uma que vai fazer a diferença. Agora, de 15 para 10, fazia muita diferença, Então, e o sentido de cortar, é cortar gastos. Por quê? Secretaria é uma máquina burocrática e que você tem custo para manter aquelas pessoas, manter aquela máquina funcionando. Então, se eu tenho uma Secretaria de Cultura, não é melhor pegar o recurso e destinar a parte final, que é a cultura, que é quem precisa do recurso? Não é o secretário que precisa, nem um monte de cargos que precisam desse recurso. Quem precisa é a cultura, quem precisa é o turismo, quem precisa é a educação, quem precisa... Então, hoje nós temos a Secretaria Secult, que é a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Esporte, que eu não vejo problema nenhum de ter uma excelente cultura, uma excelente educação, um excelente projeto de esporte, sem ter secretaria. Basta ter o dinheiro. Então, a secretaria não quer dizer nada, você tem que ter o dinheiro para poder fazer as obras. Então, a secretaria, ela simplesmente gasta um dinheiro que a gente já não tem, ponto final, que é onde necessita. Então, não vai ser com máquina burocrática que nós vamos ficar gastando dinheiro da cidade. Pergunta da estudante de jornalismo da UFBA, Bruna Rocha. O que será feito para fortalecer a Guarda Municipal, que no momento está completamente apagada na segurança da cidade? Bom, primeiro nós vamos ampliar a quantidade da Guarda Municipal, e o maior custo da Guarda Municipal é o treinamento das pessoas. E isso nós vamos estar eliminando essa fase do principal treinamento, colocando um policial junto com ele. Então, vamos pegar os policiais mais bem treinados, com mais de 10 anos de profissão, e vamos colocá-los na parceria junto com o Guarda Municipal. E por que eu insisto em colocar o PM ou o policial civil nessa parceria? Porque eles ganham infinitamente pouco. O que um policial ganha para arriscar a vida, para mim ele não é policial, ele é herói. Herói é aquele que sai de casa para arriscar a vida em troca de nada. Então, mais ou menos é o que o policial está fazendo. Então, o policial trabalha 24 por 72 horas de folga. Nessas 72, ele faz bico em mercado, em comércio, vocês já devem até utilizar ou utilizam esse tipo de serviço, e fazem bicos. Então, a minha ideia é a gente trazer esse policial nesses dias, que ele tem pelo menos um dia dele vago, para que ele tenha também um complemento salarial e que ele também ganhe um reforço
de salário que vai refletir não só no dia que ele estiver trabalhando com o guarda municipal, mas ele tendo um salário melhor, um recurso melhor, vai refletir também no dia que ele trabalhar também como policial militar, que é no dia da 24 por 72. Então é isso, nós temos que valorizar o policial, tanto civil, militar e o guarda municipal, e integrar as polícias, a inteligência, para poder combater a violência que está demais. Pergunta da Editoria de Política do Jornal à Tarde. O senhor poderia explicar melhor um dos itens do seu programa registrado no TSE, que se trata da eliminação dos moradores de rua através de parcerias com proprietários de imóveis com dívida ativa no município? Pronto. Essa questão que eu levantei é o seguinte: tem muito imóvel em Salvador, em vários lugares aí, no comércio e outros lugares, abandonados. Eu não acho que a gente deva, o ser humano não deve jamais estar sendo jogado no meio da rua. E quem não cuidar disso, né? Você vê, a situação está tão precária que a pessoa vai dar uma volta, o turista vai dar uma volta, ele é abordado por tantas pessoas, pedindo isso, pedindo aquilo, com fitinha na mão, que aquilo ali desagrada, assusta. Primeiro ele não conhece o lugar, ele vê a pessoa chegando para abordar, já acha que é assalto. Então, fica difícil esse tipo de trabalho na questão da segurança. Então, eu acredito muito nessa interligação, né? E dessa forma eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Pergunta da plateia. Eleito prefeito, o senhor vai se empenhar para apurar eventuais irregularidades e falcatruas no projeto de construção do metrô de Salvador? Olha, eu acho que a auditoria pública, ela tem que ser feita, não é nas gestões passadas e outros prefeitos, tem que fazer sempre, inclusive na minha gestão. Eu vou ter uma auditoria independente, né, controlando as secretarias e controlando, né, o gasto do dinheiro público, porque a gente não pode deixar solto, né, à vontade do jeito que está, não. Então tem que ser apurado, não só desvio, como tem que ser apurado culpado, como tem que ser apurado também no meu governo. Se alguém do governo, né, se desencaminhar, ele tem um rumo certo para ele, que é a cadeia. Então, ainda nessa linha, para complementar, se o senhor quiser complementar, tem uma pergunta aqui. Se eleito, vai fazer uma auditoria nos contratos e projetos do atual governo, de todos os contratos? Exatamente, nós vamos fazer auditoria sempre, em todos os contratos, em todos os contratos, antes, durante e depois. Eu acho que a auditoria independente ela é salutar e importantíssima quando se fala em zelar do dinheiro público. Nós estamos vendo várias campanhas aí sendo bancadas por várias empreiteiras, construtoras. Aí eu quero saber, essas construtoras farão parte das empresas que vão fazer obra em Salvador, quando esses candidatos, se caso forem eleitos, elas farão parte desse trabalho? Elas estão doando já para ter um retorno disso? Porque fica difícil até de entender doações, né, tão altas, vultuosas em campanha, sem compromisso nenhum. Eu mesmo estou precisando de doação de campanha. Se alguém tiver para doar e não quiser nada em troca, estou à disposição. O problema é o em troca. Todo mundo quer tudo em troca. E eu não tenho, infelizmente, não vou desviar dinheiro da querida Salvador para dar nada para ninguém.